Aleluia. Vamos ficar de pé um minutinho? Levante as suas mãos assim, diga: Senhor, a tua palavra é maior do que eu, e eu não conseguirei entendê-la, a menos que o teu Espírito me ajude, me abençoe e abra o meu entendimento, para a glória do teu nome. Diga amém. Agora abençoa quem está do seu lado e diga assim: a palavra de Deus vai mudar a sua vida. Aleluia! As crianças, por favor, sigam a tia DG. As crianças, isso. Glória a Deus. Muito bem, vamos então à palavra de Deus. Eu estou tentando sempre remir o tempo quando eu pego a palavra, porque o assunto requer tempo e eu não quero ficar passando do horário do culto sem necessidade, a menos quando o Espírito Santo diz que sim. Amém? A primeira epístola de João, lá no finzinho da Bíblia, capítulo 2, versículo 18, começando no 18. 1 João, capítulo 2, versículo 18. Eu comecei a falar semana passada sobre a linhagem do anticristo. Para quem está aqui hoje, que não esteve nos cultos passados, nós estamos numa série sobre profecias, sobre a volta de Jesus. Quantos acreditam que Jesus está voltando? Ah, pastor, eu ouço isso desde o tempo da minha avó. Eu lembro da minha avó, a dona Galdina. E para quem não sabe, a minha avó era da cor da Zandra. A minha avó. Branca, 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 branca. O problema é que o meu avô era da cor do meu paletó. Então, a minha mãe saiu escurinha e da minha mãe para baixo veio clareando um pouquinho. Aí chegou em mim aqui, eu não sei se eu sou bege, se eu sou marrom, o que eu sou exatamente, mas eu lembro da minha avó, dona Galdina, assim, idosa, porque ela morreu na nossa casa. Quem cuidava dela era minha mãe, ela morreu na nossa casa. E eu lembro dela bem velhinha, tal, a gente fazia o culto doméstico em casa, e ela sempre falava, olha meus filhos, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E aí Pedro fala sobre isto, dizendo que, olha, muito cuidado, vocês que estão tendo a vinda do Senhor como tardia. Isso Pedro há 2000 anos atrás. Porque a preocupação do Senhor é sempre que nós acostumemos com esta frase e a gente pare de vigiar. Porque a Bíblia diz que assim como o relâmpago se mostra no Oriente e no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Num piscar de olhos. Piscar de olhos. E alguém tentou medir a fração de um piscar de olhos. O piscar de um olho, ele é 2 vezes mais rápido do que o ataque de uma serpente. 2 vezes. Se você vê o ataque de uma serpente, é um negócio absurdo, né? Vai lá e volta, né? A piscada do olho gasta metade do tempo do ataque de uma serpente, de tão rápido que é a piscada de um olho. E a Bíblia diz que será como um piscar de olho. Ou seja, vai ser tão rápido, tão rápido, tão rápido, que quando você não dá tempo de pensar, quando você parar para pensar, tudo já aconteceu à sua volta. E se você estiver preparado, você vai saber, porque você vai encontrar com ele nas nuvens. Se você estiver despreparado, você vai ficar sabendo pelo rádio. Então, é disso que nós estamos falando e nós começamos a entrar no assunto do anticristo, até para trazer esclarecimento, que tem muita bobagem sendo dita por aí nas redes sociais, que é terra de ninguém. Então, nós vamos, na Bíblia, entender o que a Bíblia está dizendo. E quando você entende o que a Bíblia está dizendo, ninguém te leva no bico nunca mais. Você pode dizer amém, Jesus? Muito bem, capítulo 2, versículo 18 diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouviste que vem o anticristo, já muitos anticristos se têm levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco, mas todos eles saíram para que se manifestasse que não são dos nossos. Ora, vós tendes a unção da parte do santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não sabesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso?
senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo. Esse que nega o Pai e o Filho. Então nós começamos por esse texto ontem mostrando o seguinte: a Bíblia começa pela definição da Bíblia de anticristo. Antes de eu falar da definição, que nós vamos dar sequência ao domingo passado, eu preciso entender uma coisa. Quando você olha no versículo 18, se puder voltar para mim no versículo 18, ele diz: filhinho, esta é a última hora e conforme ouviste que vem o anticristo. Então, primeiro, a Bíblia confirma que há um anticristo. O anticristo, com o maiúsculo, o anticristo. A Bíblia confirma que ele vai surgir um dia. Mas a Bíblia também diz que já muitos anticristos se têm levantado. É por isso que muita gente confunde as profecias a respeito desse cidadão que vai surgir um belo dia no futuro e que vai tornar a vida na terra um grande inferno, porque ele virá com um propósito diabólico, satânico, e isso não vai acontecer da noite para o dia. Então você vai, aconteceu, gente, como que isso aconteceu? Não, você precisa entender que isso está em andamento desde sempre. Por isso que ele está dizendo, muitos anticristos já se levantaram, já surgiram. Ou seja, vários protótipos. Por exemplo, hoje eu estou usando aqui esse tablet. Mas esse tablet não saiu do nada. Esse tablet é o resultado de vários outros protótipos que foram sendo lançados. Eu lembro a primeira vez que a Samsung lançou o tablet dela concorrendo com a Apple. E um tablet que quem comprou não gostou, muita gente reclamou, aquela coisa e tal, porque não funcionava direito, era uma coisa enjoada, aquela coisa. Aí lançaram o segundo, lançaram o terceiro, lançaram o quarto, aí foram descobrindo os erros. Então, o relógio que você tem no braço aí, ele, para ser o relógio que é hoje, houveram vários protótipos no passado. E assim vai. Então, o que a Bíblia está dizendo é que o diabo vem testando a coisa ao longo do tempo, para que quando chegar o momento do cumprimento da profecia, ele saiba exatamente como fazer e o que fazer para que a profecia realmente se cumpra da forma que está escrito na Bíblia Sagrada. E a importância de estudar a Bíblia nesses assuntos é para que você também entenda que essas coisas estão todas acontecendo sob o controle de Deus. Diga comigo, o controle... Meu Deus, deixa eu tentar esse lado aqui, porque esse aqui está meio devagar. Diga comigo, o controle está nas mãos de Deus. Dá uma chance para o lado de cá agora. Diga comigo, o controle... meu Deus, agora foi demais. Diga, o controle está nas mãos de Deus. Então, a Bíblia está dizendo as duas coisas. Haverá sim um anticristo, ele vai surgir, é um homem de carne e osso, ele vai surgir no futuro, só que ele vai ser tão maligno quanto Satanás, porque ele vai fazer cumprir com todos os intentos do diabo. Mas, até chegar nele, muitos outros anticristos já surgiram ao longo da história, e quem sabe alguns outros ainda surgirão. Se você pegar desde o tempo lá do Velho Testamento, você vai ver que Caim, por exemplo, foi um tipo de anticristo. Aqui mesmo no capítulo 3, eu acho que versículo... Coloco 3,12 para ver se é esse o texto. O mesmo livro, 3,12. Se não for 12, é isso. Não sendo como Caim, que era do maligno. Não sendo como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e do seu irmão justas. Então, para eu ser coerente com a exegese textual, se eu chamo Abel de um tipo de Cristo, né? Abel foi o primeiro tipo de Cristo que surgiu na história. Chama-se Abel. Ele é o símbolo do cordeiro que é sacrificado. Então, se Abel é um tipo de Cristo, para ser coerente exegeticamente com o texto, eu tenho que dizer que Caim é um tipo do anticristo. Porque Abel representa o Cristo que é sacrificado, portanto ele é um padrão divino para aquilo que é bom e reto. Então vem Caim imediatamente e se propõe como um tipo do anticristo, um padrão daquilo que é mal, daquilo que é ruim, daquilo que é maligno, não sendo como Caim que era do maligno. Então o que eu estou tentando mostrar para você é exatamente isto, como que a coisa se dá ao longo da história. Então agora eu vou para o PowerPoint, porque agora eu já posso dar sequência no raciocínio
pelo menos para quem estava aqui semana que vem, vai fazer um pouco mais de sentido. Eu falei sobre a tríade maligna. Deus trabalha primeiro liberando o Espírito, depois criando um sistema, depois revelando Cristo. Então ele liberou o Espírito na criação, ele criou um sistema a partir de Israel, de Abraão, Isaac e Jacó. Esse sistema se chama Israel, e hoje a igreja faz parte desse sistema divino, e até chegar ao ponto, diz a Bíblia, a plenitude dos tempos, até chegar ao tempo em que ele então revelou o seu Filho fisicamente encarnado em forma humana. Então, espírito, sistema e indivíduo. O que o diabo está fazendo? Ele está fazendo a mesma coisa. Você vê lá ainda em Caim, a primeira família, como que é possível? A primeira família, os 2 primeiros filhos, e já tinha um espírito estranho num deles. E se você pensar, isso vem do Jardim do Éden. E eu vou falar agora sobre essa dualidade, sobre bem e mal. Isso vem do Jardim do Éden. Deus plantou no Jardim do Éden várias árvores, e o próprio texto diz, olha, tem aqui a árvore da vida, uma árvore, portanto, que dá vida, e tem ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer dela, você morre. Então tinha uma dualidade. Tinha uma árvore que dava vida e uma árvore que causava morte. Era uma dualidade. Então, Adão e Eva dão prioridade para a árvore que causava morte, então morreram. Aí quando saíram do jardim, começa o espírito de morte a trabalhar. Caim vai lá e mata o seu irmão. E ali aquela dualidade continua se representando. Então, uma árvore boa e uma árvore má. Quando chega em Caim e Abel, Caim é bom porque o Espírito de Deus está nele. Ele representa Cristo, que sofre, que paga um preço, que está disposto a morrer por uma causa, por aquilo que é bom e que é justo. E Caim, portanto, é um símbolo do anticristo. Quando chega no período da construção da arca, que Deus fala para Noé entrar na arca e destruir a terra com o dilúvio, antes disso o texto diz que Noé era um homem reto, ele era um homem que agradava a Deus, e portanto Deus procurou Noé por esse propósito. E só Noé e a sua família entrou na arca. Noé, a mulher, os 3 filhos e 3 noras. Não sabemos se nessa época tinha filhos, porque o texto não diz. Entraram na arca apenas esses. 8 pessoas. Portanto, era para sair da arca um espírito só. Pois entrou Noé com a sua família na arca, e Noé estava imbuído do Espírito de Deus, estava imbuído do Espírito que dá vida. Noé representa a árvore da vida, como Abel representa a árvore da vida. Mas quando sai da arca, tem 2 espíritos de novo. Um está repousado sobre Noé, que passa para Sem, que acaba representando o sacerdócio. E tem um espírito estranho, diferente, num dos filhos de Noé, chamado Cão. E esse filho, ele amaldiçoa o pai, ele causa um problema na família, e o pai, sem nenhum medo, nenhum pudor, vai lá e amaldiçoa o filho e a descendência. E é a partir desta maldição que algumas coisas começam a acontecer, que eu passo a entender como que se cumpre certas profecias no futuro. Então eu estou falando sobre a dualidade entre o bem e o mal, é disso que eu estou falando nesse raciocínio. Um pouco mais à frente, o que Deus faz? Deus chama Abraão, tira Abraão de Ur dos Caldeus, separa Abraão de um período, de um povo idólatra, um povo problemático, e Deus separa ele aos 75 anos de idade para fazer dele, criar em Abraão o sistema reto. Qual é o sistema reto? Israel, a nação de Israel. E Deus passaria a quase 4.000 anos, 3.000 e poucos anos, Deus passaria regulando esse sistema, restringindo esse sistema, para que esse sistema não fosse corrompido pelo resto das nações, que todo o restante era corrompido. Todos eles adoravam deuses estranhos, praticavam feitiçaria, a homossexualidade, prostituição, todo tipo de pecaminosidade que você puder imaginar. Sacrificavam seus filhos a deuses estranhos. Então Deus não queria que o sistema que ele estava criando agora, aquela nação que ele estava criando para ele, se misturasse com as outras nações. Então ele passa a vida inteira proibindo, não se misturem com eles. Dizendo, não deem as filhas de vocês para os filhos deles, e não se casem com as filhas deles. Não façam isso.
o tempo todo, porque Deus quer separar, Ele está criando o seu sistema. E esse sistema tem que perdurar até a plenitude dos tempos, para que então o seu filho, o Filho de Deus eterno, Deus em forma de filho, pudesse se manifestar fisicamente como homem na terra e poder andar sobre a terra e então fazer o que fez e se revelar, ser quem ele se revelou, sendo Jesus Cristo, nosso Salvador. Mais alguém aqui além de mim foi salvo por Jesus? Dá um amém aí. Só que a dualidade aparece de novo em Abraão, porque Abraão, com 75 anos, recebe uma promessa, só que ele já está com 75 anos de idade, a mulher com 65, a mulher era estéril, e para piorar a situação, Deus espera ainda mais 25 anos, até a menstruação cessar, ela passar por todo o período da menopausa. Então, além de estéril agora, ela não ovulava mais, então a chance dela ficar grávida pelos métodos convencionais era absolutamente zero. Então Deus esperou tudo isso para ficar claro que o que estava nascendo ali não era apenas uma nação de pessoas, mas era na verdade um sistema divino, sobrenatural e espiritual que Deus estava criando para o seu próprio propósito. O que Deus está criando em nós, em mim, em você, a igreja é isso também. Quando Jesus anuncia a igreja, ele fala, olha, sobre esta pedra edificaria minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, apesar de serem pessoas normais, apesar de serem gentios, apesar de serem pecadores, apesar de vocês serem xarope, eu estou criando uma igreja e ela não poderá ser derrotada. Porque eu estou criando a igreja. Então ela não pode ser derrotada, ou seja, ela é mais do que um grupo de pessoas. A igreja é mais do que um grupo de gentios. A igreja é mais do que um grupo de brasileiros e americanos e hispanos dentro de uma sala. A igreja é um sistema espiritual poderoso nas mãos de Deus para revelar os seus propósitos. Você pode dizer amém, Jesus? Aí Abraão resolve, acho que está demorando muito, eu estou achando que Deus está sem graça de dizer que não vai dar para cumprir a promessa, porque já passou todo esse tempo, agora para piorar, Sara nem ovula mais e tal. Então é o seguinte, eu vou dar uma forcinha para Deus, porque aí eu acho que ele não vai ter coragem de falar para mim que não vai dar, então eu vou dar uma forcinha para Deus. Foi lá, arrumou uma escrava, que ele tinha trazido do Egito, deita-se com a escrava fica grávida e nasce um menino. Diga comigo, para que Jesus? Porque o nascimento desse menino está dando dor de cabeça até hoje, Gilberto, até hoje. Os filhos desse menino entraram em Israel dia 7 de outubro passado e metralharam 1.200 pessoas. Está dando problema até a data de hoje. Por quê? Porque Abraão não conseguiu crer, depois ele consertou, tornou-se o pai da fé, mas nessa época ele não conseguiu crer. Como que Deus vai cumprir essa promessa? De que forma que Deus vai cumprir essa promessa? Pergunta para mim, pensa agora na sua história e pergunta comigo, como Deus vai cumprir essa promessa? E só você sabe qual promessa. Como que Deus vai cumprir essa promessa? Esse é o problema. Se nós começarmos a querer determinar a forma, os mecanismos que Deus vai usar para cumprir promessas que Ele faz na nossa vida. Como? Como que ele vai cumprir essa promessa? Eu tinha 8 anos de idade quando Deus chegou para mim pela primeira vez. 8 anos de idade. Tem alguém de 8 anos aqui? Qual a sua idade? 10. Então ele está com 10. Fica em pé um pouquinho. Olha, 10. Eu tinha 8. 8. Deus chegou para mim, mais novo do que esse menino, e falou assim, eu estou te levantando para ser profeta, você vai viajar às nações, você vai pregar a minha palavra e eu vou te usar no mundo inteiro. 8 anos de idade. Eu ouvi aquilo, o que eu queria em seguida? Viajar às nações? Não, eu queria um prato de comida, eu queria um pão, um bife. Eu queria um carrinho, uma bola. Eu não tinha a menor noção do que aquilo representava. Eu não tinha noção do que Deus estava falando comigo. Não tinha a menor noção. 8 anos de idade. Depois ele voltou a falar comigo aos 15 anos de idade, e aí foi repetindo outras vezes, eu comecei a compreender o que aquilo poderia significar, mas muito tempo depois, como que Deus consegue cumprir certas promessas que soam absurdas na nossa vida?
como não importa. O que importa é que ele cumpre. Ele é Deus e ele não falha. Diga glória a Deus. Abraão, nessa dia, não sei se vai dar, pode ser que sim, pode ser que não. Foi lá, levou a serva para dentro do quarto e voltou com a serva grávida. Aí nasce o menino, que põe o nome dele de Ismael. E Deus é tão fantástico, gente, porque para mim, isso que eu vou dizer aqui agora é mais incrível do que o fato dele conseguir cumprir a promessa. O que eu vou dizer agora para mim é mais incrível. Que é o fato dele cumprir a promessa a despeito das nossas falhas. A despeito das bobagens e besteiras que a gente faz. Que agora ele tem que cumprir a promessa, mas ele não pode simplesmente matar Agar, matar o menino, abortar a criança. Ele é Deus, ele não é um exterminador de criança. Ele é Deus. Então ele chama Agar, que está fugindo, está indo embora pelo deserto, fala, não, volta, fica tranquilo, porque eu vou fazer desse menino também uma grande nação. Esse menino vai ser uma grande nação. Aí Agar volta, e o incrível, que Israel só se torna Israel a partir de Jacó, né? Jacó tem 12 filhos, e desses 12 filhos, 12 tribos, então se torna a nação de Israel. Mas Ismael formou 12 príncipes muito, muito antes de Jacó. Então, quando Jacó surge lá na frente, que é o neto de Abraão, para formar 12 filhos, Ismael já tem 12 príncipes há muito tempo. Então, o fato dele ser mais velho, na verdade, acelerou o processo do cumprimento da promessa para Ismael, que agora tinha que acontecer paralelamente àquilo que Deus havia prometido para Abraão. Mas a dualidade continua. Só que como a promessa estava sobre a semente de Abraão e Sara, então quando nasce Isaac, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito da promessa repousa sobre Isaac. Em Ismael, apesar de tudo, agora começa a acontecer uma coisa estranha, porque lembra que agora nós temos uma semente maldita que vem de Cão. Nós temos uma semente maldita que vem de Cão. Agora nós temos o pai de uma geração que não tem promessa, não tem o Espírito de Deus, que é Ismael. E aí começa a acontecer algo estranho, porque logo em seguida vem Isaac, e aí a dualidade continua. Isaac tem 2 filhos, e sobre o mais novo repousa o Espírito Santo, e sobre o mais velho repousa um espírito estranho, um espírito de confusão, um espírito mundano. Vivia com a mulherada, aquela coisa toda e tal, vendeu a primogenitura por um prato de sopinha. Era o espírito estranho que estava nele. A dualidade continua. E aí o que acontece? Agora nós temos a Bíblia, lembra disso. O que eu vou mostrar para você agora não é fácil de ver, a menos que você gaste realmente tempo com a Bíblia, porque a Bíblia tem algo paralelo acontecendo aqui, mas a Bíblia está rastreando a semente de Cristo. É isso que a Bíblia está fazendo. Então começa lá no Gênesis, lá no Jardim do Éden, e vem contando a história. Lá no Éden, quando Adão caiu, qual foi a promessa? A promessa é que haveria da semente da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. Pronto. O foco está em Cristo. Diga, o foco sempre foi Jesus. Pronto. Então a Bíblia agora ela vem numa corrente, como se fosse um rio, e essa corrente está rastreando a história de Jesus. Então é muito fácil você ler a Bíblia e você se perder, num bom sentido, na história que está se formando, que vai dar em Cristo lá na frente. Ok? O problema é que paralelo a isso, a essa história que vai dar em Jesus, tem algo paralelo acontecendo, do lado. E esse paralelo para nós hoje, ele é muito importante porque ele nos leva ao cumprimento de outras profecias. Então, quando Jacó herda a promessa e Esaú descamba, o que a Bíblia faz? A Bíblia, não é que a Bíblia para de rastrear Ismael, Esaú, Cão, Ismael e Esaú. Não é que a Bíblia para. Não, é que o foco, Jesus brilha tanto na Bíblia, que o foco é Jesus. Então você está lendo aí o Velho Testamento, os que estão lendo agora talvez o Velho Testamento pela primeira vez,
e tudo aquilo que você está vendo ali, aquele monte de sacrifício, tudo aquilo ali, os animais puros, os impuros, tudo ali, a função sacerdotal, dos levitas, tudo aquilo ali está apontando para quem? Está apontando para Jesus. Por isso que Paulo disse, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Então, é muito fácil eu, quando leio a Bíblia, eu olhar tão firmemente para Jesus que eu não percebo que tem coisa acontecendo paralelamente. E é esse paralelo que eu estou te desafiando hoje, tá? Em Gênesis 32, 28, Deus muda o nome de Jacó para Israel. Diz, você não se chamará mais Jacó, mas Israel, né? E em Gênesis 25, 34, Esaú desprezou a sua primogenitura. Pronto, ali está formada a dualidade. O Espírito de Deus repousa sobre um, e um espírito estranho, um espírito mundano repousa sobre o outro, tá? Aí olha o que começa a acontecer, paralelamente a tudo isso que eu estou dizendo, começa a acontecer fusões. O que é mal atrai o que é mal, e o que é bom atrai o que é bom. O que você anda atraindo por aí? Porque a semente de Cão começa a ser atraída pela semente de Ismael e pela semente de Esaú. Essas sementes vão se fundindo ao longo da história. Enquanto que Deus está mantendo pura a semente de Abraão, por Isaac, por Jacó, 12 tribos. Dessas 12 tribos, de uma das tribos virá o Messias. Então Deus começa a dar uma atenção especial a essa uma tribo, que é a tribo de Judá. Pode observar que ao longo de toda a história, coisas diversas acontecem, mas há um foco de Deus em Judá. Porque quando chega a um ponto da nação de Israel se corromper, parecido com o que as nações em volta faziam, o que Deus fez? Deus foi lá e rachou no meio. Não no meio, Deus partiu, falou, ok, vocês ficam para lá, 10 tribos, e você, Judá, vocês vão para cá, junto com parte da tribo de Levi. Então Deus pega e separa Judá daquelas 12 tribos, daquelas 10 tribos, que havia se corrompido a ponto de não haver mais retorno. Deus separa Judá. Porque agora o foco tem que ser Judá, porque é de Judá que vem o Messias, que vem o Cristo. O que você acha que Satanás está fazendo, já que ele é um copiador de Deus? Satanás é um copiador, ele não inventa nada, ele não cria nada, ele copia. O que ele está fazendo? Ele está paralelamente fazendo a mesma coisa, ele está trabalhando para manter um sistema tão maligno, tão impuro e tão pecaminoso a ponto de conseguir gerar um anticristo. Ele está fazendo isto. Então, olha bem, em Gênesis 36, 2, se vocês forem bem rápidos aí comigo, aliás, eu vou citando o texto aqui mesmo, pode manter do jeito que está aí, tá? Cão se mistura com Esaú, olha isso, Gênesis 36, 2, diz que Esaú tomou suas mulheres das famílias de Canaã. Então, olha bem, a primeira fusão acontece aqui. Tem uma maldição sobre Cão, e agora tem uma maldição sobre Esaú, e tem um espírito mundano sobre Ismael. São 3 instâncias, e essas 3 instâncias vão se fundir. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã. Então, ao invés dele fazer aquilo que Deus falou com Abraão, com Isaac, ele falou, não, eu quero, tudo bem, a promessa é do meu irmão, mas eu quero também servir a Deus. Sabe, aquela coisa do, ok, então, Deus chamou fulano para o ministério. Ok, eu até gostaria de ter uma experiência, mas não fui eu o chamado, mas eu quero servir a Deus. Então, como é que eu faço para continuar servindo a Deus? Como é que eu faço para cumprir o propósito de Deus? Eu quero ser fiel a Deus. E aí você vai lutar para ser fiel a Deus, porque Deus tem um propósito na sua vida também. Você acha que Deus não tinha propósito nenhum, zero? Se Esaú e Ismael se voltassem para Deus, se voltassem para Deus e falar, Senhor, tudo bem, nós entendemos, mas o que eu posso fazer, Senhor? Como é que eu posso contribuir com esse plano? O que você acha que Deus faria? Se esses homens se voltassem para Deus e buscassem a Deus. Estão entendendo? Não. Ele fala, então a promessa é dele, né? Ok, então eu vou enfiar o pé na jaca. Tem essa expressão lá no seu estado? Eu vou enfiar o pé na jaca. E foi, meu filho, se atolou na lama. Se atolou na lama.
então a promessa é de Isaac, né? Então eu perdi a primogenitura, né? Perdeu. Ok, então foi e se atolou na lama. O que a Bíblia diz? Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, suje-se mais. Aí, ao invés dele ir atrás do que era bom, ele foi atrás das filhas de Canaã, que Deus havia dito pela boca de Noé que aquele povo estaria amaldiçoado e que eles seriam servos dos servos. Olha bem, diz assim, servo dos servos dos teus irmãos. Meu filho, é a parte mais baixa que você puder imaginar. E ele foi se misturar com esse povo. Maldito seja Canaã, de Gênesis 9, 25. E a promessa, e a palavra sobre Esaú, julgamento sobre Esaú, Gênesis 27, 39, a tua habitação, olha isso, a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. Meu Deus do céu. Deixa eu te falar uma coisa. O meu pastor dizia uma coisa muito interessante que eu fui entender muito tempo depois. Ele discipulando a gente, garoto, assim como são esses meninos aqui hoje, ele virava para a gente e falava assim, olha, nunca se esqueça de uma coisa, sempre se filie a alguém que tenha mais favor do que você. Quando você ver alguém que tem mais favor divino do que você, fique perto dessa pessoa. Não vai atrás de gente que tem uma vida torta, que tem uma vida esculhambada, que não tem compromisso com Deus, não tem pacto com Deus. Vive de uma forma desregrada. Está entendendo? Para que você vai se juntar a uma pessoa assim? A não ser que você vai evangelizá-la, orar por ela, pregar para ela. Mas se juntar a ela, você vai se juntar a alguém que não tem nada para te dar. E eu não estou falando de nada material. Então o pastor sempre dizia isso. Na época eu não tinha a menor noção do que ele estava falando. Depois eu fui entender, lógico, cresci, amadureci. Ele falava, sempre se junte a quem tem mais favor do que você. Porque o que acontece quando você se junta a alguém que tem mais favor do que você? Acontece o que aconteceu na caverna de Adulão. Aqueles homens endividados, problemáticos, que o futuro estava completamente destruído. Aqueles homens viram em Davi um favor de Deus. E eles falaram, não, queremos nos juntar a você. Como é que a gente faz para se juntar a você? Aí Davi fala assim, mas para que vocês querem se juntar a mim? Eu não tenho casa, eu estou morando aqui nessa caverna. Saul está me caçando para tentar me matar. Por que vocês querem se juntar a mim? Cerca de 400 homens. Aí eles falam, não, a gente quer se juntar a você porque nós sabemos que você tem promessa de Deus. A promessa de Deus na sua vida, então nós queremos estar perto dessa promessa. E aqueles homens que eram endividados, problemáticos, que não dariam nada na vida, se tornaram os valentes, depois que aparece na Bíblia, os valentes de Davi, porque eles se juntaram a alguém que tinha favor divino. Estão entendendo? Estão entendendo? Eles se colocaram junto a alguém que tinha favor divino. Então, o favor de Deus em Davi era maior do que a tendência de viver uma vida miserável que aqueles homens tinham por ausência de favor. Então, o que Esaú está fazendo? Esaú está cometendo um erro grave. Porque a palavra é, ok, você desprezou a primogenitura, então a sua habitação será longe das gorduras da terra e sem o orvalho do céu. Aí o que ele faz? Coloca para mim aí Gênesis 9, 25. O que ele faz? Ao invés de então dele procurar o seu irmão, falar, irmão, fiz bobagem, me ajuda, como é que eu faço? Com quem que eu devo casar? O que você acha? Papai, me ajuda. Não. Diz, maldito seja Canaã, servo dos servos, será de seus irmãos. A Esaú, que agora está sem favor divino, porque desprezou a Deus, desprezou a primogenitura, agora ele vai e se junta a quem tinha menos ainda. Tem alguém me entendendo aqui? Essa questão da dualidade, que lá na frente, Paulo explica no capítulo 7 de Romanos, foi Paulo era espetacular, O único que trouxe compreensão sobre essa dualidade que eu estou falando com você aqui, desde das duas árvores do jardim, quem trouxe compreensão plena disso foi o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 7.
Mas eu chego lá depois porque eu não sei se eu termino o raciocínio todo hoje. Não tem problema, eu volto nele domingo que vem. Porque a ideia aqui não é falar e você não entender nada. Eu quero que você entenda o que significam essas coisas que a Bíblia diz e que nem sempre as pessoas conseguem ler. Olha bem, maldito seja Canaã, servo dos servos. Porque se Noé tivesse dito, ok, maldito seja Canaã, você será servo dos seus irmãos. Ok, estava ruim, mas não está tão ruim, né? Mais ou menos ruim. Mas a Bíblia está dizendo, você vai ser servo dos servos. Você vai ser dominado por gente já dominada. Então, Esaú vai se filia a essa descendência, só que como Esaú era mais forte, escute bem, Esaú era mais forte, mais robusto, o que aconteceu? Porque eles são servos dos servos. E Isaac disse para Esaú, quando Esaú voltou da caça, que ele já tinha abençoado Jacó, Isaac vira para Esaú, Tony, e diz assim, você vai ser servo do seu irmão agora. Não tem jeito. Aí ele fala assim, pai, não tem nenhuma bênção para mim, não sobrou nada para mim. E o pai fala assim, I'm sorry, desculpe. Não tem jeito, eu dei toda a bênção que tinha para o seu irmão. E agora você será servo do seu irmão. E como a palavra de Deus para Canaã é, você vai ser servo dos servos. Então agora Esaú consegue sobrepujar. Ele se casa com cananeias. E ele suplanta a semente de Cão e ele passa a dominar sobre ela. Portanto, a semente de Cão começa a se diluir sob o domínio de Esaú. Mas acontece uma outra coisa. Gênesis capítulo 28, versículo 9, coloca aí. 28, 9. Foi-se Esaú a Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Escute bem. Esaú era neto de Abraão. Então, quando Esaú estava adulto, Ismael já estava muito mais idoso. Portanto, a semente de Ismael era muito mais forte. Porque quando Deus fala de Ismael, porque lembre-se, Deus está lidando com Ismael agora para contornar o pecado de Abraão. Ismael não é uma escolha de Deus. Ismael não é uma eleição de Deus. Ismael agora é uma consequência do pecado de Abraão. E Deus tem que lidar com aquilo. Então Deus fala sobre Ismael. Qual é o futuro de Ismael? E dentre outras coisas, Deus diz que Ismael seria como jumentos monteses. Diz, a mão de todos será contra ti e a tua mão será contra todos. Então, Deus, que conhece passado, presente e futuro, Deus diz que Ismael teria uma força, um domínio, uma capacidade muito grande e que ele seria um problema para as nações futuras. Então, Esaú agora, que já se misturou com a semente de Canaã, ele vai agora e se une a Ismael. Só que tem um problema. É que Ismael, ele era muito mais poderoso do que Esaú, que era, por conseguinte, mais forte do que Canaã. Então, Esaú dominou Canaã e Ismael domina Esaú. Quando ele se une a Ismael, acontece a segunda fusão. Então, o que nós podemos esperar desse ponto para frente que eu estou te explicando? Nós temos a semente de Canaã engolida por Esaú, e nós temos a semente de Ismael engolida por Ismael. A semente de Esaú engolida por Ismael. Historicamente falando, os descendentes de Esaú é a Jordânia.
são os jordanianos. É claro que ao longo da história muitas misturas aconteceram. É a mesma coisa que dizer, o Brasil foi colonizado por portugueses. Sim, mas quanta gente já de lá para cá que já veio no Brasil, foi para o Brasil, o filho nasceu, o filho foi... Está ali um americano que morou no Brasil anos e por aí vai. Então, não é porque o Brasil, Portugal colonizou o Brasil que agora você vai chegar no Brasil, todo mundo lá é filho de portugueses. Estão entendendo? Estão entendendo? Quem está entendendo, gente? Senão eu tenho a sensação que eu estou falando sozinho aqui, apesar de estar falando sozinho. Né? Então a Jordânia, aquela região ali da Jordânia, que é vizinha de Israel, é o que no Velho Testamento era chamada de Monte Seir. Aquela região é a região onde a semente de Esaú frutificou com o passar do tempo. Só que ela se uniu a Ismael. Ismael é muito mais forte, muito mais poderoso. Então Ismael engoliu Esaú. Ismael tornou-se o pai do povo árabe, enquanto que Esaú ficou restringido a um cantinho, ao Monte Seir, porque, por outro lado, Deus deu a Esaú o Monte Seir, e Deus não é punitivo apenas por prazer. Eu vou punir porque eu gosto. Não, não, não. Deus é punitivo por justiça. Então ele puniu Esaú, mas em compensação, quem está lendo aí Deuteronômio sabe disso. Uma das coisas que Deus falou para Moisés, quando ele estava passando pelo Monte Seir, o que ele falou para Moisés? Não se meta com a semente de Esaú, porque eu não vou dar a vocês essa terra. Lembra disso? Quem passou por essa parte? Não mexa com eles, porque eu não vou dar a vocês essa terra. E a Bíblia diz assim, nem sequer um lugar para descansar um dos vossos pés. Ou seja, não mexa com eles, deixa eles quietos aí na parte deles, porque a terra de vocês é outra. Estão entendendo o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, Esaú fez bobagem, é verdade, rejeitou a primogenitura, não sei o que, eu coloquei ele numa região difícil, seca, mas essa região é dele. Deixa Esaú quieto lá no canto dele. Aí futuramente surge o povo, os Edomitas, porque Esaú e Edom, quando você lê na Bíblia Esaú ou Edom, são a mesma pessoa, são dois nomes para a mesma pessoa. Então os Edomitas são os descendentes de Esaú, irmão de Isaac. Quem está entendendo? Olha o que acontece agora. Nós temos, portanto, na verdade, uma linhagem para lidar. Sobrou uma linhagem dessa dualidade. Nós rastreamos a linhagem de Cristo, e a linhagem de Cristo vem de Adão, passaria por Abel, mas Abel morreu. O espírito anticristo repousou sobre Caim, depois vem Sete. A linhagem de Cristo continua por Sete. De Sete lá na frente vem Noé. De Noé vem Sem. O sacerdócio repousa sobre Sem. De Sem vem Abraão. De Abraão vem Isaac. De Isaac vem Jacó. De Jacó vem Judá. E da tribo de Judá vem Davi. E quando chega Davi, Deus faz uma aliança com ele. E diz, pronto, eu te escolhi, você é o homem segundo o meu coração. Então eu vou estabelecer sobre você um reino que nunca acabará. Eu vou estabelecer sobre você um reino eterno. Mas como assim eterno se Davi morreria alguns anos depois? Porque Davi não sabia, mas Deus não estava falando de Davi fisicamente, Deus estava falando da semente de Davi que viria anos depois, como disse aqui agora meu companheiro de pregação, irmão Ronaldo, Cristo. Diga comigo, Cristo é a semente prometida a Davi. Está claro isso na sua mente? Pronto, está resolvida a questão da linhagem de Cristo. Agora, a linhagem do anticristo, porque coloca o primeiro slide aí, o primeiro de todos. Do que eu estou falando desde domingo passado? Eu estou falando sobre a linhagem do anticristo. Então, todo esse rastreio que eu estou fazendo com você, desde Caim, depois por Cão, depois Esaú, depois Ismael, eu estou eliminando a concorrência para você entender de onde tem que sair o anticristo. Então, quando você faz esse rastreio bíblico, no vídeo da semana passada,
Nós temos uma média aí de 3.000 acessos, mais ou menos, aos nossos cultos por semana, para quem não sabia. Uma média de 3.000 acessos, toda semana. Todo culto nosso de domingo tem uma média de 3.000 acessos, de pessoas de vários lugares do mundo, vários lugares do Brasil e de outros países. E na mensagem da semana passada, alguém fez um comentário dizendo assim, não sei o que, o anticristo é olhem esse vídeo aqui, vocês saberão quem é o anticristo, porque já foi revelado. Colocou um link lá. Aí eu cliquei no link. Curioso como sou, falei, eu quero saber, eu já fui revelado. E eu estou nessa luta aí, já fui revelado, eu quero saber. Cliquei lá, quem é? Príncipe William da Inglaterra, futuro rei da Grã-Bretanha. E aquele vídeo longo, sei lá, de 45 minutos e tal, mostrando que o príncipe William é o anticristo. Aí você vai encontrar outro que fala, não, você está enganado. O anticristo é Emmanuel Macron. Aí vem outro vídeo de 45 minutos. Aí vem outro vídeo dizendo, não, é o fulano de tal. Não, é o Barack Obama. Aí, ontem à noite, eu estava revendo aqui para poder pregar, alguém falou, não, o anticristo já está revelado há muito tempo, é o Barack Obama. O Barack Obama é o anticristo. Aí o rei Juan Carlos da Espanha, também há pouco tempo atrás, falou, não, é ele, porque você pega Juan Carlos, converte para o hebraico e faz a geometria, que é a conversão dos números e das letras, dá 666, Juan Carlos. Pronto. Não precisem procurar mais, já descobri, o anticristo é o Juan Carlos da Espanha. Está entendendo? Porque as pessoas não conseguem entender o que 1 João, capítulo 2, diz, dizendo, muitos anticristos têm surgido, mas ainda vem o anticristo. O anticristo ainda está por vir, embora muitos anticristos já surgiram. Então Caim era um anticristo? Era. Esaú era um anticristo? Era. Ismael era um anticristo? Era. Faraó era um anticristo? Era. Ben-Hadad da Síria era um anticristo? Era. Herodes era um anticristo? Era. César, Nero, bate na cabeça assim que volta para o lugar assim, ó. Aí. Tito, Vespasiano era um tipo de anticristo? Era. Nero, se você pegar Nero e converter em hebraico, dá exatamente 666. Aí você pega um cara maluco como Nero, que botou fogo em Roma, que matava os cristãos incendiados vivos. Eles eram amarrados vivos em estacas, alinhados pelas ruas de Roma, embebedados em combustível e eram incendiados. E as ruas eram iluminadas com os corpos dos cristãos incendiados. Aí você pega um maluco desse, converte o nome dele para hebraico, que dá 666, meu filho, pronto, não precisa procurar mais, achei o anticristo. O problema é que isso está 2.000 anos atrás. Portanto, ele é um anticristo, mas ele não pode ser o anticristo. Então, para você falar, não, pastor, ok, pastor, eu quero contestar o que você está dizendo. Ok, então como é que você faz para contestar? Você tem que fazer o que eu estou fazendo. Você tem que pegar a Bíblia, joga o seu achômetro no lixo, pega a Bíblia e me mostra uma exegese que faça sentido, como eu estou fazendo aqui, porque pregador responsável faz o que eu estou fazendo aqui. Por quê? Porque esse aqui é o meu rebanho, esse aqui é o meu pastor, isso aqui não é uma conferência de sedento, isso aqui é o meu rebanho. Eu tenho que ensinar para vocês Bíblia. Porque ao aprender a Bíblia, ninguém vai levar vocês no bico. Quem está entendendo? Quem concorda comigo? Então nós temos agora uma linhagem para rastrear. E aí você vai ver, eu vou ter que encerrar logo daqui a pouco, você vai ver na semana que vem, que faz todo o sentido que eu estou te falando quando a gente vai para as profecias sobre o anticristo, qual é o papel do anticristo, em que época ele virá e como que ele vai cumprir tais profecias. Hoje não dá tempo, por exemplo, de eu entrar com você no livro de Daniel, apesar de que eu posso pelo menos mostrar para você um versículo
Abre para mim aí em Daniel capítulo 8, versículo 7 em diante. Daniel capítulo 8, versículo 7. Eu quero te mostrar como que as pessoas são irresponsáveis quando elas fazem inserções e dizem coisas que não fazem o menor sentido. Só para você entender rapidamente, o capítulo 7 de Daniel é o capítulo que fala do conflito de reinos. Então nós temos a Babilônia, nós temos a Pérsia, nós temos a Grécia e temos Roma, 4 impérios. O capítulo 7 mostra esses 4 impérios. Porque Daniel está fazendo o quê? Está fazendo exatamente o que eu estou fazendo aqui com você, com a linhagem do anticristo. As profecias de Daniel, elas vão afunilando assim. Elas vão afunilando, 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 até apontar para uma pessoa. É isso que o livro de Daniel faz. Então, no capítulo 4, fala dos reinos de novo, os 4 reinos. Capítulo 7 fala de novo dos 4 reinos. Aí, do capítulo 8 para frente, ele reduz para um reino, 2 reinos no capítulo 8, e no capítulo 11 ele reduz para um reino. Então, capítulo 2 e capítulo 7, ele fala da Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. No capítulo 8, ele reduz para Pérsia e Grécia. Então, volta acho que no 5, por favor. 5. Versículo 5. Ok. Estando eu considerando, eis que um bode, a bode é a Grécia, vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha chifre notável entre os olhos. Esse chifre notável é o primeiro grande imperador da Grécia, chamado Alexandre o Grande, que na Grécia era chamado de Alexandre o Bode. Está entendendo por que Daniel está vendo um bode? Ok? Verso 6. Dirigiu-se ao carneiro, que é a Pérsia, que tinha 2 chifres. Diga comigo, o carneiro tinha 2 chifres. Você vai entender depois por que isso é importante no capítulo 13 do Apocalipse. Ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. Então, o bode, que é a Grécia, está investindo contra a Pérsia. Viu chegar perto do carneiro, que é a Pérsia, e movido de cólera contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres. E não havia força no carneiro, que é a Pérsia, para lhe resistir. E o bode, que é a Grécia, o lançou por terra e o pisou aos pés. Também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Verso 8. Então pausa aqui. O que Daniel está assistindo como se fosse um cinema? Ele está assistindo a Grécia derrotar a Pérsia, que aconteceria cerca de 100 anos depois. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Daniel era tão profeta, que ele está assistindo numa tela de cinema o que vai acontecer 80 anos depois. A Grécia se levantando, derrotando a Pérsia e se tornando o império dominante. É isso que ele está vendo na visão. Então agora o que sobrou? Diga comigo, a Grécia. Verso 8. O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira. Alexandre o Grande foi o imperador mais novo da história a conquistar o mundo. 32 anos de idade, ele conquistou todo o mundo disponível que tinha na sua época. 32 anos. Morreu aos 33, na idade de Cristo. Mas com 32, ele tinha conquistado o mundo inteiro. Olha que loucura. E aos 33 anos de idade agora, ele está celebrando a sua conquista mundial. Olha isso! No palácio de Nabucodonosor, na Babilônia. Agora ele está na Babilônia, no palácio de Nabucodonosor, dando uma grande festa, celebrando. E aí os historiadores divergem, dizem que foi uma noite de muita bebedeira, outros dizem que ele pegou uma virose, misturado com álcool e uma série de coisas. Alguém chega a dizer até que tentaram envenená-lo. Independente disso, aos 33 anos de idade, no palácio de Nabucodonosor, na Babilônia, que o Apocalipse depois diz ser o sistema que corrompeu a terra, Alexandre o Grande morreu sem deixar herdeiros. Então, verso 8 diz, o bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado. 33 anos de idade ele morreu. E no seu lugar, 4 também notáveis, 4 chifres também notáveis,
nasceram para os 4 ventos do céu. Então olha para mim aqui. Eu tenho 8 minutos para ficar tranquilo. Quem me dá mais 8 minutos aí? Levanta a mão. Deixa eu ver, 8, 16, tá. Ok. É bom ver, quando eu faço essas brincadeiras, me ajuda a respirar também. Rebobinar a fita. Então, o que acontece agora? Olha bem, Alexandre não deixou herdeiro. Morreu com 33 anos de idade. Ok, não tem herdeiro. O cara era dono do mundo. Sem herdeiro. Como é que faz agora? Como é que divide esse império? Muito simples. Ele tinha 4 generais, que eram os generais que comandavam o seu exército. 4. Imagina o tamanho desse exército. Era um exército que controlava o mundo. 4 generais. O nome era Lisímaco, Cassandro, Ptolomeu e Seleuco. 4 generais. Esses 4 generais partiram o reino em 4 partes. Falou, ok, Alexandre não deixou herdeiro para assumir como imperador do império. Então vamos partir em 4 partes aqui. Vamos embora, partir em 4 pedaços. Toma, Lisímaco, você fica com esse. Cassandro, você fica com esse. Seleuco, você fica com esse. Ptolomeu, você fica com esse. Semana que vem eu vou falar especificamente sobre os impérios, mas só para você ter uma noção, o Ptolomeu, ele ficou com a parte de baixo, que é o Egito. Hoje é o Egito. Tá? Ptolomeu. Então, quando você ouvir falar, o Império Ptolomaico era o quê? Era o Egito sob domínio grego. Isso é o Império Ptolomaico. O Seleucida, o Império de Seleuco, é o que hoje é o Iraque e a Síria. Então você pega ali todo o Iraque, toda a Síria e parte do Irã, que é a Pérsia, aquela região ali, incluindo também alguns países muçulmanos em volta, era o Império de Seleuco. Toda vez que a Bíblia fala em conflito entre Reino do Norte e Reino do Sul, capítulo 11 de Daniel, por exemplo, por isso que eu estou falando que Daniel está afunilando a história. 4 reinos, 2 reinos, 1 reino. Quando chega no capítulo 11, tudo ali é grego. Ele fala, o reino do norte com o reino do sul, e o reino do norte fez isso com o reino do sul, e o reino do sul casou com a filha do reino do norte e tal. O que é isso? Isso é o Egito, que agora é grego, com o Iraque e a Síria, que também é grego. São gregos, porque são 2 partes do Império Grego. Quem está entendendo? Você não contava que você tem uma aula de história hoje na igreja, contava? Não, né? Está gravado para você ouvir depois. Pastor, mas eu não quero saber essas coisas, pastor. Então você não quer saber profecia, você não quer saber Bíblia. Então toda vez que você ligar o computador, que aparecer alguém lá dizendo que o Chapolin Colorado é o anticristo, você vai acreditar. Você vai acreditar. Porque as pessoas não fazem isso que eu estou fazendo aqui com você. Tem alguém me ouvindo? Paulo falou com os Gálatas, falou com eles assim, eu não pude tratar vocês como adultos, eu tive que dar leite para vocês, porque vocês são crianças. Com os Gálatas. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo? Paulo falou, não, para vocês eu tive que falar só que Jesus morreu na cruz, que não sei o quê, papapá, papapá. O leitinho do evangelho, assim, porque vocês não davam conta de ouvir outras coisas. Mas com os Tessalonicenses, abre a Bíblia aí, vamos embora, vamos falar sobre o anticristo aqui, capítulo 2, 2 Tessalonicenses. Vamos falar sobre o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 18. Vamos embora. A 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vamos falar aqui sobre o que vai acontecer no final dos tempos. Então, com os Tessalonicenses, Bíblia. Vocês aqui são Gálatas ou Tessalonicenses? Então, meu filho, canta e dá glória. Na verdade, eu quero que vocês sejam bereanos. Porque os Tessalonicenses eram brabos, do jeito que eu estou falando para vocês aqui. Povo brabo de Bíblia. Bom de Bíblia. Mas aí tem um versículo na Bíblia intrigante. E diz assim, e os bereanos e os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque eles sempre conferiam na Bíblia para ver se era assim.
Então diga comigo, eu quero ser bereano. Berean, se estiver traduzindo aí. Ok, onde que eu estava? Me ajuda, Luana. Eu estava onde mesmo? Onde que eu parei? Dos bereanos. Então agora, ouça isso. Eu vou terminar. O bode, pois, se engrandeceu. Aquele grande chifre foi quebrado. E no seu lugar outros 4 notáveis nasceram. Então agora o Império Grego está dividido em 4 partes. Verso 9. Ouça isso. Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa, que é a terra de Israel. Verso 10. E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas do exército, que é o povo de Israel, e as pisou. Verso 11. Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O que Daniel está na maior cara de pau dizendo com todas as letras? Ele está dizendo, querem saber quem será o anticristo? Procure numa das 4 áreas do antigo Império Grego. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, não perca tempo olhando para a Espanha. Não perca tempo olhando para a Inglaterra. Não perca tempo procurando o Barack Obama nos Estados Unidos. Ele está dizendo, ele vai sair de uma das 4 regiões do Império Grego. Aí você pega o mapa. Deixa eu ver se eu tenho esse mapa aqui. Eu não queria adiantar tanta coisa para você, mas eu tenho que adiantar, senão também eu não chego a lugar nenhum. Ok, deixa eu ver se eu tenho esse mapa. Ok. Ok, coloca para mim aí o último mapa da série de mapas, antes de aparecer aí as fotos. O último mapa que diz Império Grego. Império Grego, último mapa da série de mapas. No pressure. O povo começa a orar aí pelo pessoal da mídia, se interceder. Pai querido, abençoa os teus filhos, ajuda. Repreendo todo ataque à máquina. Ok. Ok. Veja bem, aqui está o que era na época as 4 partes do Império Grego que foi dividido em 4. O Império Grego foi dividido em 4 partes. Então eles pegaram o Império Grego, partiram em 4 partes, na verdade era assim, assim, assim e assim. Então, ao partir em 4, nós tínhamos agora o Império de Seleuco, que era o Egito, e dessa contagem eu elimino. Ok, por que eu elimino o Egito? Porque no capítulo 11 agora, que fecha na Grécia, diz que o anticristo vai invadir o Egito. Capítulo 11 diz que ele vai invadir o Egito. Ok, então eu tiro o Egito da contagem. O anticristo não pode vir do Egito, porque como é que ele vai invadir o seu próprio país? Não tem lógica. Se ele vai invadir o Egito, ele tem que ser de fora do Egito. Então ele sai daqui. Ok? Então eu fico com 3 áreas agora para poder trabalhar. Eu tenho essa área e eu tenho 2 áreas partidas aqui. É nessas 3 áreas que nós vamos focar na próxima semana para a gente ter uma noção. É possível dizer assim, ó, o anticristo vai nascer em tal lugar, o social security dele é esse, o endereço dele é esse, o número da casa é esse, o website dele é esse. É possível fazer isso hoje? Não, não é possível. Mas é possível você afunilar a ponto de você não ser levado no bico por canais de internet. É possível
afunilar de tal forma para você saber o que está acontecendo no mundo. Por que o mundo está caminhando na direção que está? E eu vou terminar com uma pergunta. Como é possível um presidente da República como o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, um energúmeno mequetrefe, ficar do lado de um grupo extremista, terrorista, como o Hamas, que cometeu as atrocidades que cometeu, matando 1.000 e tantas pessoas civis, desarmadas, que estavam numa festa celebrando, chegarem em grupos e começar a atirar a esmo, matando essas pessoas, de entrar num bairro, os chamados kibbutz judaicos, que são pequenos condomínios ao sul de Israel, perto da faixa de Gaza. Eles entraram nesses kibbutz, e esses kibbutz, sabe essas vilas aqui que a gente tem de idosos? Onde moram as pessoas, chegam numa certa idade, está com a independência, aí vai para essas vilazinhas morar sossegado. Os kibbutz eram mais ou menos isso. As pessoas já resolvidas, que iam para lá morar, viver a sua vida, eles entraram nesses kibbutz e metralharam todos que encontraram pela frente. Pegaram crianças de uma certa idade e colocaram essas crianças dentro de micro-ondas vivas. Estupraram mulheres na frente de seus maridos. Quando terminaram de estuprar, mataram o marido e mataram uma mulher. Como que um energúmeno pode ficar do lado de uma atrocidade dessa e condenar os ataques de Israel à faixa de Gaza para tentar exterminar esse câncer daquela região? Como que é possível quase que todos os partidos de esquerda, com algumas raras exceções, ficarem do lado do Hamas contra Israel, que não faz outra coisa a não ser se defender? Agora, por exemplo, Israel está retardando atacar o Líbano. Mas sabe quantos mísseis? Já quase 1.000 mísseis já foram lançados do Hezbollah contra Israel. Só não foi um massacre porque Israel é muito preparado contra essas coisas e a maioria absoluta desses mísseis são abatidos no ar. Aí vai chegar um ponto em que a medida de Israel vai encher. O que Israel vai fazer? Vai pegar o exército e invadir o Líbano. Aí vem os energúmenos e começam a falar: Israel está cometendo genocídio. Olha o que Israel está fazendo no Líbano. Você está entendendo contra que tipo de espírito nós estamos lutando? Você está entendendo contra que tipo de espírito a igreja está lutando e contra que tipo de espírito Israel está lutando? E agora, a última alerta que eu quero fazer, eu passei 5 minutos, a última alerta que eu quero fazer é essa. É que não é grande tribulação ainda. Grande tribulação ainda não chegou. Há coisas por acontecer. E mesmo não sendo grande tribulação, essas pessoas ainda conseguem causar o dano que estão causando. Porque ainda há lei mundial, ainda há uma sociedade organizada, a igreja ainda está na terra. Israel está armada até os dentes. Mas agora eu quero que você pense na grande tribulação, quando Israel vai estar desarmado. Ezequiel 38, Ezequiel 38 e 39. Diz que Israel vai estar desarmado. E quando ele estiver desarmado, ele vai ser invadido pelo exército do anticristo. Desarmado. Ezequiel 38 diz que Israel vai ser desarmado. Eles vão queimar as armas por 7 anos. É o chamado acordo de paz. Que a Bíblia não chama de acordo de paz. Mas vai ser desarmado. Então imagina, hoje Israel armado até os dentes. Tem um sistema antimíssil espetacular, o melhor do mundo. Mas vai chegar uma hora que Israel não vai ter nada daquilo. Todas as armas serão desmanteladas por alguma razão, que só se entenderá no futuro. E aí o anticristo, imbuído de Satanás, com controle de todo esse povo, vai invadir Israel, que a Bíblia chama de Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon, the Battle of Armageddon.
A batalha do Armagedon. E aí vai invadir Israel e vai começar, vai ser um massacre. A Bíblia diz que só o remanescente de Israel vai ser salvo. Vai ser um massacre tão grande, que só o remanescente será salvo, que a Bíblia chama de 144 mil, que a gente sabe que não é literal. Mas a Bíblia chama de 144 mil, que é um número simbólico, que eu não tenho tempo de explicar agora, mas é um número simbólico que tem a ver com sacerdócio. Um número X que será salvo, porque todo o restante será massacrado, porque Israel estará desarmado e vai ser invadido por essa gente. Qual é o nosso papel como igreja? O nosso papel é cumprir com a nossa missão. Coloque-se de pé, então. És adorado entre nós. É adorado entre nós. Escute bem. Qual é o nosso papel? O nosso papel é cumprir com a nossa missão. Você sabe por que eu viajo? Por que eu vou e volto, vou e volto? E a igreja não fica desassistida. Está aí agora o pastor Eliezer, a Zandra, minha esposa, obreiros, presbíteros. A igreja fica muito bem, obrigado. Mas você sabe por que eu vou? Porque nós não temos tempo a perder. A igreja precisa cumprir com a sua missão. A igreja precisa cumprir com a sua missão. Porque vai chegar o dia que tudo isso vai encerrar, tudo isso vai acabar. Vai chegar o dia que a trombeta vai soar, a igreja vai ser arrebatada. E a terra vai cair num caos por 7 anos. Você sabe quanto tempo durou a pandemia? A pandemia mesmo durou 1 ano e meio. Quer dizer, não chegou nem a 1 ano e meio. 1 ano e alguns meses, porque começou em março. E ela foi dada por encerrada em junho do ano seguinte. Então não deu 1 ano e meio. E foi uma pandemieca, uma pandemiazinha assim, ó. De um vírus que a sua maior taxa de natalidade era de 3,1 ou 2, uma coisa assim. Era nada, a pandemia não era nada. 1 ano e um pouquinho, e causou esse transtorno no mundo. Imagina o mundo inteiro por 7 anos, sob controle absoluto de uma pessoa endemoniada, com poder à vontade, para matar quem ele quiser, e fazer o que ele bem quiser com quem ele bem entender. Com todos aqueles que brincaram de servir a Deus, que perderam o arrebatamento, que não levaram a vida a sério, que não serviram a Deus, não cumpriram com sua missão. Essas pessoas terão uma chance? Terão, mas a Bíblia diz, como que pelo fogo. Como que pelo fogo. Portanto, essa mensagem que exige muito do raciocínio, é verdade, mas ela nos leva à meditação. E é o que eu vou te dar agora 1 minuto para você considerar tudo que você ouviu. E ao mesmo tempo responder para você mesmo se você está fazendo o seu melhor pelo Senhor e para servir a Deus.